Play. Os Play Prémios da Música Portuguesa estão de volta e já abriram as votações para a Vodafone Canção do Ano. Se alguma das 6 nomeadas ficou no teu ouvido, vota já na app My Vodafone ou nas redes sociais dos Play. Descobre os grandes vencedores no dia 23 de abril. Together We Can. Vodafone. José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves estão connosco na grande edição para mais um Antes pelo Contrário. Boa noite, bem-vindos. Pedro Delgado Alves, vamos falar hoje sobre a questão dos órgãos externos da Assembleia da República. Foram finalmente a votos, mas ainda não se decidiu tudo. Vamos falar também no financiamento das campanhas e vamos ver se ainda temos aqui tempo para ir à Hungria. Mas começando pelas eleições que decorreram hoje à tarde na Assembleia da República, sem prejuízo de poder já fazer a sua análise àquilo que foi acontecendo, tenho já uma dúvida que não sei se me consegue esclarecer. O Partido Socialista vai insistir no nome de Tiago Antunes? Boa noite a ambos. O líder parlamentar já esta tarde teve a oportunidade de dar essa nota, ou seja, o Partido Socialista, enfim, não tem nenhuma razão para prescindir da candidatura do professor Tiago Antunes, que nos parece reúne todos os requisitos para ser provedor de justiça, quer a nível do seu perfil, quer da sua carreira profissional e da dedicação ao serviço público, mas fundamentalmente neste momento há uma decisão e uma avaliação que o próprio tem que fazer antes de tomar essa decisão e, portanto, naturalmente, aguardaremos para perceber também se essa disponibilidade existe, da nossa perspectiva, como digo, pela mesma razão que entendemos propô-lo hoje, não há razão nenhuma para alterar, mas há a circunstância da eleição de hoje, o próprio tem que fazer, também tem que refletir sobre o assunto e, portanto, naturalmente aguardaremos antes de tomar qualquer decisão sobre Então agora isso. a pergunta que eu tinha pensado, acha que foi um erro? Não. Escolher este nome? Não, acho que não. Aliás, não, por duas razões. Em primeiro lugar, foi um nome de uma candidatura proposta e subscrita pelo PS e pelo PSD. E, portanto, a propositura pressupõe um número mínimo de assinaturas de deputados para a proporem. E ela foi proposta com assinaturas dos dois partidos que tinham subscrito no quadro do entendimento a que se tinha chegado. E, portanto, convictamente entendemos que, havendo esse acordo, e, portanto, também para além de PS e PSD não têm juntos os 2/3, mas havia indicação suficiente de que eles seriam suscetíveis de serem reunidos e, portanto, há uma alteração no que vemos hoje na votação face àquilo que era a expectativa. Portanto, aparentemente, enfim, o grupo parlamentar não acompanhou a decisão da liderança do seu grupo parlamentar, portanto, isso parece-nos evidente. O que é que se passou? Isso é uma pergunta que terá que ser colocada ao grupo parlamentar do PSD. Por nossa parte, nós fizemos um acompanhamento desta matéria desde o início, um nome que reuniu total tranquilidade dentro da bancada do Partido Socialista, portanto, ao contrário de uma outra notícia que apareceu, não há eco de veracidade na ideia de que geraria algum tipo de resistência. Longe disso. E, portanto, infelizmente parece-nos que é, até por força da matemática eleitoral do dia de hoje, algo no grupo parlamentar do PSD não terá permitido a eleição. Houve um movimento que se mobilizou contra a candidatura do professor Tiago Antunes, que não nos parece nem justo nem equilibrado, ou seja, imputam-lhe factos que não correspondem a nada que esteja demonstrado, recuperam matéria, no fundo, até apareceu em alguns comentários a várias indicações ou nomeações de pessoas para órgãos, esta ideia que se recupera de que há uma mancha infamante e inultrapassável em qualquer pessoa que tenha respirado no Partido Socialista durante um determinado período de tempo, que corresponde à governação de José Sócrates. Há esta ideia de que há um crime por associação, independentemente das pessoas terem tido alguma responsabilidade direta, terem trabalhado com as pessoas e não terem nenhuma mácula nos seus respectivos currículos. Houve até comentadores que diziam o mesmo de algumas indicações do Presidente da República hoje, completamente inexplicáveis. Alberto Martins e Severiano Teixeira, sim, foram ministros do José Sócrates, mas isso não lhes dá uma minoridade cívica ou não apaga os seus percursos académicos ou profissionais. Para um cargo desses não era expectável que o Partido Socialista escolhesse um nome que tivesse mais distanciamento? Mas vamos lá ver, esse exercício, mas o distanciamento... Independente? Não, é o independente, nem sequer é militante. Se o debate se fizesse distanciamento, quando muito, ele poderia colocar-se, alguém que exerceu funções governativas até há pouco tempo, mas a temática e a abordagem não era essa. Mas se essa resistência existia, se essa dúvida e se motivava da parte do PSD alguma hesitação, isso acho que deveria ter sido sinalizado, isso deveria ter sido comunicado e não, digamos, a subscrição conjunta das candidaturas. O Partido Socialista levou muito a sério este processo e
justamente hoje, a votação, e fizemos questão de assegurar que aquilo que foi o compromisso de várias eleições similares, o Presidente do Conselho Económico e Social, por exemplo, também é uma eleição individual de uma personalidade que também precisa dos 2/3 e foi reeleito o professor Paes Antunes hoje também sem surpresa, diria. Portanto, surpreendente foi não se ter concretizado a eleição e, portanto, não acho que haja aqui um erro. Enfim, houve uma mudança de posição ou a incapacidade de garantir que o nome ao qual tinha sido dado assentimento e qual tinha sido verificado o colocasse. E o que é que se pede de um provedor de justiça? Verificar se reúne os requisitos técnicos de competência, de isenção, e eu acho que o Tiago Antunes corresponde a todos. Agora a declaração de interesses, sou colega dele na faculdade, é meu amigo, portanto, obviamente há esta componente, não queria deixar de não estou a falar de uma pessoa que conheço abstratamente, é alguém que conheço próximo e, portanto, conheço de perto e, portanto, acho que deixo o meu testemunho pessoal de que reunia todas as reuniões, todas as condições humanas, pessoais, académicas, cívicas, para ser essa função e espero que seja possível que o venha a fazer. Deixe-me abrir aqui o debate ao José Eduardo Martins para lhe perguntar se ficou surpreendido com o facto de o Partido Socialista não ter antecipado este desfecho. Não, eu acho que houve aqui, há um novo xadrez parlamentar e esse novo xadrez parlamentar, quer se queira, quer não, para desbloquear as instituições, para eleger os representantes externos, por muito que isso nos custe, não pode ignorar um partido que em representação parlamentar é o segundo e, portanto, isso obrigou nos tempos, no passado recente, a andarmos aqui numa discussão de que todos procuraram tirar algum proveito, sobretudo porque o Chega consegue sempre acrescentar alguma bravata, alguma coisa ao pouco que vai conseguindo, como hoje em que numa lista de conselheiros de Estado o Chega elege 1 e o PSD elege 4, mas a vitória foi do Chega, como é evidente na cabeça deles. Mas há um novo xadrez parlamentar e esse novo xadrez parlamentar obriga aqui a fazer compromissos que implicam escolhas. Há muita gente que não queria que nenhum juiz do Chega fosse para o Tribunal Constitucional e o PS e o PSD decidiram adiar a eleição para maio porque, havendo 4 a eleger, isso já permite uma lista que tem os 3 maiores partidos da Assembleia, é isso que se espera. Portanto, quando há um acordo destes, eu acho que todos se deviam empenhar em contrariar uma coisa que qualquer um que foi deputado sabe ser natural, que é a liberdade própria de cada deputado confrontado com o voto secreto no momento da urna. Acontece muitas vezes, e eu não estou a falar dos partidos dos outros, que no próprio partido não se vota no próprio partido, porque não é aquela coisa do Churchill a dizer: amigo, do outro lado estão os adversários, os inimigos estão aqui nas tuas costas, mas isso faz parte das votações secretas parlamentares. Desta vez, eu acho que a análise do Pedro é a única possível face à matemática. O PSD não conseguiu convencer a maioria dos seus deputados, porque se os deputados do PSD tivessem votado expressivamente, o resultado podia não ter chegado aos 2/3, mas não teria sido este. Não conseguiu convencer os seus deputados a votar em Tiago Antunes. Isto pode a alguns parecer uma pequena vitória de pirro no dia de hoje, mas para o equilíbrio que nós precisamos do Parlamento não é uma coisa, sobretudo quando na direita se gosta que o mando seja efetivo, muito respeito pela liberdade dos deputados, mas disto devia ter sido assumido como uma missão partidária de cumprir estes objetivos. Mas isto pode ter alguma coisa a ver com a tal oposição interna de que Tanto mais que eu nunca tendo sido nem colega, nem amigo do professor Tiago Antunes, subscrevo o que disse muito bem o deputado do PSD, Paulo Lopes Marcelo, que sobre isso pronunciou, dizendo que era inequívoco que a pessoa em causa tinha currículo para a função, que é o que conta no fim do dia, tinha currículo para a função. Argumentos manicaístas, redutores ou patéticos, ou seja, ninguém se diverte mais aqui a tentar constatar a tristeza do que é tudo o que é o personagem José Sócrates. Por exemplo, os governos de José Sócrates tiveram mais de 100 pessoas. É evidente que os que faziam parte do núcleo duro, eu terei sempre a opinião de que fecharam olhos a coisas que não deviam, mas não é o caso de um secretário de Estado ou de um ministro com um currículo que vem desde a crise académica como Alberto Martins. Como diz o Pedro, ter feito parte do governo de José Sócrates não é em si uma presunção de culpabilidade de coisa nenhuma, a não ser para os que foram, por exemplo,
o Dr. Santos Silva, que foi o preboste desses governos, sempre prestimosamente de serviço e ligado ao que era o dia-a-dia da vida política de José Sócrates. Esse já serviu, até que, como se viu, deixou de servir e teve a sua paga política, como alguns tiveram. Acho que, no caso, estender o argumento a pessoas como Tiago Antunes é esperar que no futuro sejam cada vez menos aqueles que se dispõem a sair da faculdade e a sair do seu sossego para, com qualidade, a estar na vida pública. E, portanto, achava importante que esta eleição se tivesse conseguido. Acho que, infelizmente, há aqui também um bocadinho, uma maioria direita a apertar um bocadinho a orelha do PS. Acho que isto nesta altura era... Mas agora acha que faz sentido insistir neste nome para uma segunda tentativa? Acho que a primeira avaliação, como disse o Pedro, tem que ser do próximo. As pessoas não se candidatam obrigadas. Faz sentido ir à segunda? Antunes foi eleito à segunda para o Conselho Económico e Social. Esse ponto, há vários exemplos. E vários, na mesa já houve vários exemplos de eleições repetidas em que se conseguiu. Acho que, vamos lá ver, nós não estamos a falar não é o condomínio, é a provedoria de justiça e, portanto, a primeira coisa é um professor de Direito tem que saber se quer sujeitar a nova votação. Eu, se já o tivesse proposto e se ele se quisesse sujeitar a nova votação, iria com ele e testaria isso. Até porque, vamos lá ver, ninguém dos que subscreveram em conjunto vai deixar de subscrever e o mais responsabilizado no resultado da votação, numa votação que se repita, não é o PS, é o PS. Entretanto, nas últimas horas ficámos a saber que as pessoas que dão dinheiro aos partidos, deixámos de poder conhecer esses nomes. Entretanto, o Partido Socialista já apresentou uma proposta a que pretende reverter essa questão. O que é que se passa? De facto, a Lei de Proteção de Dados serve para bloquear este processo de transparência? Ora bem, esse é um problema que eu acho que neste domínio e noutros, gradualmente as interpretações excessivamente ortodoxas da proteção de dados levam a um problema no choque com a transparência e a transparência necessária à atividade da administração pública, aos documentos administrativos. Não é uma questão nova. Eu acho que ela agora aparece com muito estrondo mediático, porque neste caso concreto há um pedido da entidade das contas à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos sobre se pode fornecer esta informação e a conclusão a que a Comissão chega, aliás, nota de interesse também, fiz 8 anos parte da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e este já era um problema que tínhamos nessa altura. Ou seja, como é que se compatibiliza o RGPD com as necessidades de transparência? Tornou-se mais agudo porque o RGPD é mais exigente e porque também muitas entidades públicas que não têm grande amor pela transparência usam com frequência o RGPD como argumento para não fornecer informação, porque aparentemente uma leitura hiper expansiva disto, basta estar lá um nome individual de uma pessoa para o documento ficar nominativo e não poder acessível. Agora, a questão é, tem que se ponderar os interesses em presença. Se há um interesse público forte do outro lado, o próprio RGPD admite que mesmo dados bastante sensíveis, aqueles que podem estar associados à filiação partidária, ou à ideologia, ou à mundividência da pessoa, de ser protegido. Mas foquemos neste aspecto essencial. Ninguém é obrigado a ser doador de um partido político. Portanto, não se trata da sua filiação num partido. Portanto, fazer este exercício de equiparação é um princípio errado. E, portanto, se alguém faz um donativo a um partido político, tem que estar consciente, como estava até ao início desta semana, de que este dado será público, porque os cidadãos têm que poder escrutinar os partidos políticos, que são, digamos, o local onde se forma a vontade coletiva, o local onde se escolhem as políticas públicas, o local onde se escolhem candidatos que depois vão executá-las. E saber se há um grau de dependência de um partido político, de um financiador ou de um conjunto de financiadores que têm interesses que podem ser económicos e pode ser necessário escrutiná-los, esta é uma ferramenta mesmo fundamental para o trabalho jornalístico, para o trabalho do cidadão empenhado numa determinada causa e para a própria monitorização pela sociedade no seu todo de como é que isto funciona. E, portanto, havendo esta dúvida suscitada, eu acho que é uma dúvida, porque eu acho que eu tive a oportunidade de ler o parecer, mas na ausência de uma norma que expressamente diga estes dados são públicos, acaba a fazer aquele equilíbrio e entendeu que não era onde aceder. Eu acho que, primeiro, podia ter decidido diferentemente, volto a dizê-lo, mas está decidido. Parece-nos é que, para que não haja qualquer dúvida de que há aqui um interesse público particularmente relevante, preponderante, no sentido de garantir que as pessoas podem continuar a saber quem financia os partidos políticos, vamos propor uma pequeníssima alteração. Ela só limita-se a dizer o acesso à informação sobre quem são os doadores das campanhas e dos partidos políticos é público e acessível, como foi até agora. E acredita que os partidos, José Eduardo Martins, que levantaram estas questões, vão alinhar com o Partido Socialista?
Os partidos não levantaram essas questões. Foi um conjunto de questões que são parecidas e sucederam no tempo, a partir de uma entrevista do secretário-geral do PSD sobre outra coisa diferente, que são as declarações... essa é eu, mas essa... Ok? Diferente essa, sim. Essa é diferente. Mas aqui... O que está aqui em causa, há uma dimensão que é conhecer o património dos políticos. Eu acho que, infelizmente, o bicómoda e bicómoda, eu acho que a maior parte das coisas que se fazem quando se conhecem os rendimentos políticos não é jornalismo, porque vejo, de facto, exercícios de voyeurismo, que é comparar quem era o ministro que ganhava mais e menos antes, se calhar para presumirmos que se ele ganhava muito e foi ganhar menos, é porque é de certeza um patife, como acontece sempre que há uma lista de ministros novos, são essas as reportagens que eu vejo, é que carro é que tem um ministro, que casa é que tem um ministro, não é... Quem é que gera melhor a carteira Quem é disto ou que gera daquilo? melhor a carteira... Isso não faz... Agora, e já vi outras coisas espantosas, que é, já vi coisas que me deixam imensa pulga atrás da orelha e que ninguém no jornalismo vai atrás. Portanto, isso é divertido de várias maneiras. Agora, é indispensável. É indispensável, tem que ficar registado, porque é a única maneira das pessoas que estão na política se protegerem umas às outras. Outra coisa diferente é assim, o tema do financiamento dos partidos tem uma dimensão curiosa, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei se todos em casa, peço desculpa, eu não sei se todos em casa sabem, a Iniciativa Liberal e o Partido Comunista Português são ambos a favor da redução da subvenção pública dos partidos por razões que são diametralmente opostas. Quanto a esta questão de nós sabermos, num sistema que não é estritamente público, como eu acho que a democracia devia pagar, num sistema que admite donativos privados, bem, saber quem eles são, há sempre aqui esta tensão entre a transparência do sistema e um valor, supostamente, tão ou mais elevado, que é o da privacidade dos dados de cada um. E há aqui uma coisa que há uma etapa que nós nos estamos a esquecer. O que fica proibida é a divulgação pública, não é a fiscalização. Entendemos nós que a fiscalização fica melhor servida com o escrutínio público para lá da entidade da transparência das contas públicas. Há soluções legislativas bastante equilibradas, se bem que em Portugal haja sempre engenho para dar a volta às coisas, mas no direito comparado, a maior parte das vezes, a obrigação do doador privado, uma coisa são dois privados que fazem uma doação entre si, do doador privado a um partido político, tem de ser conhecida a partir de um determinado limite. Agora, na dúvida, novamente, em coerência com o que sempre disse, eu acho que o princípio que deve prevalecer é o da transparência. E acho, como acham quase todos os advogados de direito público, as decisões da CADA sempre excessivas. Conseguem num minuto fazer tão um minuto isto. para cada um fazer uma análise ao resultado das eleições na Hungria? Sim, Pedro Delgado Alves. muito rapidamente, eu acho que a vitória é um golpe de judo, de certa maneira, porque o Peter Magyar usa o sistema eleitoral construído pelo Orbán para se perpetuar e usa o seu peso para derrotar o próprio. Ou seja, que é um sistema habilmente montado para, com uma margem razoavelmente pequena, 45% dos votos uma dão 2 muito terços dos substancial maioria, e ele consegue precisamente isso. Mas o que é peculiar não só tem esta dimensão, que é fundamental para uma coisa, que é para desconstruir o urbanismo institucional, a forma como nos tribunais, nos órgãos regulatórios e tudo mais, se tornou um clima hostil à democracia liberal e que foi já registado em relatórios do Parlamento Europeu e noutros locais. Mas o que é de assinalar é não só isto, por um lado, mas também o facto de, apesar de tudo, o resultado até foi bastante mais expressivo, porque não ficou naquela tangente que garantia os 2 terços pelo mínimo, mas houve uma movimentação, uma participação eleitoral grande, partidos políticos que decidiram não concorrer. Tem-se ouvido muito, a esquerda não conseguiu eleger ninguém. Não, o Partido Socialista Húngaro optou... Agora? Não, mas optou por não concorrer. Porque achava que não ia ter 5%? Não era tanto 5%. Iria privar. Não, neste contexto de um voto útil pulverizado, podia não chegar aos 5% por causa do voto útil, mas para além disso, quis contribuir para, digamos, a eleição de uma nova formação política que desconstruísse o urbanismo. Então, só uma nota final. Não sou tão otimista que isto seja revelador de uma grande viragem ao nível do crescimento das democracias iliberais, porque há também ali um grau muito significativo de cansaço com Orbán ao fim de muitos anos. Portanto, não era um líder de extrema-direita fresquinho há pouco tempo, não. Havia ali muito cansaço acumulado e impopularidade e, portanto, isso também pesou, mas pesou de forma muito decisiva
e muito determinante. José Eduardo Martins, muito rápido. Sou do tempo em que Orbán entrou no Partido Popular Europeu e lá era dirigente. Desde o primeiro dia que o conheci, antecipei a carreira e o dia da alegria em que ela acabaria. Por aí, todos encantados. O que o Pedro disse é bem verdade. Isto basicamente é uma pessoa que esteve no Fidesz o tempo inteiro, até há 2 anos, fez um partido novo, é como se uma pessoa do Chega tivesse saído do Chega, tivesse feito um partido novo e ganhava André Ventura. Isso por si não é extraordinário, mas não é, a esquerda não foi assim tão generosa. O que aconteceu à esquerda na Hungria é o que está a acontecer em muitos sítios. A esquerda cai numa armadilha liberal que é pugnar pela individualidade, a especificidade de cada pequeno grupo e cada pequena minoria, e só os húngaros não diz nada. E porque aquilo que a esquerda andou a dizer, como explica o Eriborn ou a Ana Bárbara Pedrosa, dizem zero às pessoas que são da esquerda por uma questão de classe, a esquerda não tem um único deputado no Parlamento húngaro. Obrigado aos dois e até para a semana.